Salve, amigo do Auto Vídeos! Hoje é dia de papo de carro, de lançamento, de sedã. Novidade é o novo Honda City chegando aqui para o teste completaço. O que será que mudou? Como é a real? A gente andou muito com ele aqui pela cidade, nas estradas. Será que ele dá conta de substituir o Civic? Quem diria que a gente teria uma discussão como essa? Mas no Auto Vídeos a gente previu isso no passado e agora essa realidade se materializou. Então agora está na hora de você descobrir com a gente as verdades que você só encontra aqui sobre essa novidade. Então bora lá descobrir tudo? Vamos nessa! Novo Honda City aqui no Auto Vídeos. Vamos sair com ele e olha só, freio de mão tradicional. Vamos engatar o câmbio CVT com 7 marchas simuladas, um modelo bastante aguardado porque ele representa muito para a história da marca por aqui. Mas antes de tudo, vamos entender a história do City. Começa em 1981, aqui no Brasil só começou em 2009, então no exterior essa daqui já é a 7ª geração, enquanto no Brasil a gente está na 3ª. Ele chegou aqui se posicionando de uma forma legal no mercado, nesse segmento aí dos sedãs compactos, premium. A gente aqui no Auto Vídeos não gosta muito dessas classificações que tem no mercado, porque às vezes mais confunde do que ajuda, mas para você ter uma referência. Nos tempos passados a gente tinha o posicionamento do City, depois do Civic e lá em cima do Accord. E agora a gente não tem Civic no momento no Brasil, a produção local foi encerrada, ele deve chegar um pouquinho mais adiante como modelo importado e o Accord também no momento não está à venda, segundo informações que rolam aí no mercado, e também, quem sabe, ele volte a ser vendido futuramente. Mas é muito louco, não é? Você imaginava, depois de tanta história da Honda aqui no Brasil, você ir para uma concessionária e só encontrar a venda, você vai falar, eu quero comprar um Honda. O que tem aí na concessionária? Tem City Sedã e City Hatch. Realmente uma situação surreal. Daqui a pouquinho a gente explica melhor por que isso está acontecendo. É temporário, mas é o quadro no momento que a gente está gravando. E vale ressaltar que essa geração aqui foi apresentada no exterior no fim de 2019 e está chegando agora aqui no Brasil. O carro chegou relativamente rapidamente aqui no Brasil, considerando todo o contexto que a gente sabe da indústria automotiva global. De cara, dá para falar o seguinte, hein? O quadro de evolução desse modelo em relação às gerações anteriores é realmente sensacional, porque houve muitos aspectos de melhoria. Tem coisas aqui realmente que corrigem erros históricos da Honda. A gente tem o que se chama da plataforma para veículos pequenos, uma plataforma global, não tem uma pegada modular, mas é uma plataforma em que se baseiam diversos modelos da Honda, como o novo Fit, que a gente também não tem aqui no Brasil, a nova HR-V, que deve chegar um pouquinho mais adiante por aqui também. Essa plataforma, segundo a Honda, foi completamente reformulada, é uma nova plataforma, é um aperfeiçoamento. Isso não fica tão claro ainda. O que se sabe é que ela passou a adotar mais aços de alta e ultra alta resistência, e isso contribuiu para o aumento da rigidez torsional, aumento da segurança com esses materiais mais nobres, e ainda o carro ficou mais leve, cerca de 4 kg aproximadamente. São elementos muito bacanas e tem aquele outro lado que a gente sempre ressalta aqui no Auto Vídeos. A gente fala aqui que as verdades que você não encontra em nenhum outro lugar, você vai conferir com a gente. E o que é importante ressaltar, notem crash test. Por hora a gente não tem ainda a avaliação do Latch NCAP, que inclusive anda devagar demais. Mas a gente foi dar uma olhadinha e no Asian NCAP o carro teve 5 estrelas. No aspecto teórico, altamente provável que essas evoluções em termos de plataforma e estrutura se reflitam também em mais segurança. E finalmente, City tem controle de estabilidade aqui no Brasil. Ufa! Vamos dar um aleluia aí, aleluia, irmãos! Agora sim!
Seat com controle de estabilidade. Um item absolutamente essencial nos tempos atuais. Não tem mais como se negligenciar a importância de um dispositivo tão significativo como esse. A gente está aqui na versão Touring do Seat e ele conta finalmente com o pacote Honda Sensing, com itens como, finalmente, controle de cruzeiro adaptativo, aqui o famoso ACC. Então você tem essa possibilidade aí absolutamente importante. A gente aqui no Auto Vídeo sempre ergue com muita firmeza a bandeira da segurança. É muito bom ver algo nesse sentido em relação ao Seat. Vamos falar do design externo, porque o carro chega com essa plataforma, e foi por isso que eu comecei a falar toda essa história, e ele ficou mais comprido, ficou mais largo e ficou mais baixo. Também isso tudo contribui no comportamento dinâmico mais estável. O carro está bem interessante. Na frente a gente já começa sentindo, né? Essa nova identidade visual da Honda. A gente tem essa grade ali com o detalhe cromado mais largo, a gente tem um capô com um perfil mais plano também, uma linha de design bastante harmônica no aspecto geral. A gente nota que houve a manutenção da identidade do Seat, principalmente na parte dianteira, e é um sedã muito bem orquestrado em termos de package. O que é o package? A silhueta do carro, quando a gente olha as linhas e a distribuição dos espaços, dos compartimentos. A gente tem um carro com proporções bastante harmônicas, muito bem distribuídas. Ele manteve o entre-eixos de 2,60, que já era bacana, que já era ok. Confere um bom espaço aqui para os ocupantes, tanto da frente como da traseira, ao mesmo tempo em que ele continua tendo um porta-malas que, embora um pouco menor, ainda dá conta do recado de forma extremamente feliz. E são cerca de 519 litros, isso daí é algo muito bacana. Então as linhas do carro, no aspecto geral, são bem interessantes, traz um aspecto de modernidade, a lateral ficou com vincos mais marcantes, tudo muito harmônico e muito fluido. Na traseira a gente tem um conjunto ótico muito bonito, de muito bom gosto, com LED inclusive, lembrando que o conjunto ótico dianteiro também conta com essa possibilidade aqui. A gente também está com a versão Touring do carro, só que a lanterna traseira realmente foge um pouco da identidade visual histórica da Honda. Tem alguns elementos que lembram BMW, mas no aspecto geral ele traz algumas linhas ali que remetem à escola alemã. Essa daí foi a minha impressão. Você está no estacionamento procurando o seu Seat, aí você olha, tem que olhar 2, 3 vezes para ver se é esse mesmo o Seat, porque não tem aquele peso de Honda tradicional como os modelos da marca japonesa normalmente possuem. E agora vamos chegar na motorização dele, no cofre. Aqui tem novidade também, hein? A gente está falando de um novo motor 1.5, novo aqui no Brasil, mas é um motor que já tem há alguns anos, aí, aproximadamente uma década no exterior, duplo comando, injeção direta de combustível, e a gente tem 1.5 ainda aspirado, só que agora mais potente. Então a gente tem aqui 126 cavalos e também um torque na região dos 15. Agora, sabe o que é interessantíssimo nesse motor? É isso daqui, ó. Consumo de combustível nos tempos atuais aqui no Brasil. Esse é um assunto que tem importância absolutamente extraordinária, e não é só no Brasil. Alta do petróleo aí em todo o planeta em função de diversos fatores, mas falando da economia do carro, pelos números do Inmetro, a gente tem na gasolina, e esse carro está abastecido com gasolina, e eu faço essa ressalva aqui, né? Às vezes a gente passa os números de etanol, porque o carro vem aqui em São Paulo abastecido com etanol das outras montadoras, mas eu sei que etanol é uma realidade que somente se aplica a alguns estados aqui no Brasil. Já morei fora aí, Rio Grande do Sul e tudo mais, sei que em muitos lugares etanol é completamente inviável. Então agora, dando os números aqui com gasolina, cerca de 13,1 na cidade, 15,2 na estrada, números
excelentes. E no trajeto misto aqui, né, rodando em São Paulo, São José dos Campos, estrada, a gente rodando aqui mais de 200 quilômetros, né, com o carro, ele está com uma média de 13,9, é o que está apontando aqui. Lembrando que ele ficou um tempinho em marcha lenta, por conta de contexto de teste, de gravação e tudo mais. Então não são condições ideais de condução, tá? Mas é o número real que está apontando aqui. Então é excelente, excelente. É algo que vale um destaque bem significativo. Agora uma subida, vamos ouvir a saúde do motor. Em relação ao comportamento, o carro foi bem, se deslocou bem, mas o nível de ruído foi elevado, bem elevado. Esteve aí rotação subindo, o barulho acaba sendo alto aqui dentro, nessas condições sim. Essa é a minha impressão. Vale destacar que ele é acoplado nessa transmissão aqui CVT, 7 marchas simuladas. A gente tem a possibilidade das trocas aqui pelas borboletas atrás do volante. Ele tem McPherson na frente em termos de suspensão, eixo de torção na traseira, pneus com perfil 16, isso é algo legal, e tem ainda freios a tambor lá atrás. Colocando isso tudo no caldeirão e rodando com o carro, qual que é a impressão? É um carro que tem um acerto mais voltado para o conforto, até por conta, né, desse conjunto mecânico e tudo mais. Ele absorve bem as imperfeições do solo e de forma até melhor do que historicamente acabou ocorrendo na Honda, né, que tem normalmente um ajuste mais firme de suspensão, com um perfil de pneu razoável, agora batente hidráulico também na suspensão, uma novidade nessa geração. O carro está interessante em termos de conforto. É claro que se você pegar um desnível mais acentuado, você sente ali um solavanco, algo nesse sentido, mas no aspecto geral ele está se comportando muito bem. O carro é na mão, mas com esse acerto, eixo de torção lá atrás, o carro tem um lado assim, né, de um deslocamento de carroceria um pouquinho mais acentuado em algumas curvas, né? Você joga de um lado para o outro aqui, dá para sentir, ele acaba por conta desse ajuste todo, tendendo a ter um deslocamento maior de carroceria em curvas, mas não é nada muito impactante, até porque, como eu falei, agora o carro mais largo, mais baixo, controle de estabilidade, então estabilidade ele tá ok, tá bacana. Agora vamos falar aqui desse interior do carro. E você tá vendo essas cores aqui? Tá bacana essa configuração aqui com tons claros, com diversos materiais sendo empregados. Mas assim, em relação ao design da porta, eu acho um design muito simples, principalmente nessa parte superior aqui, ó, de plástico duro, um puxador não muito bem integrado, um desenho muito tradicional aqui. A gente não tem as linhas da porta se comunicando com o painel, então não dá uma sensação de sofisticação, de ambientação, de conforto, de um requinte legal que até a gente encontra em outros veículos aí nessa faixa de preço, né? Aqui em cima, claro, né? Plástico duro. No aspecto geral, a gente sabe que isso daí é presente nesse segmento, mas eu acho que aqui o design poderia ter um pouquinho mais de esmero em relação à harmonia de linhas, a comunicação de linhas, e a gente teria uma fluidez mais interessante aqui, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem linhas marcadas aqui com ângulos mais fechados, a gente tem outras superfícies mais arredondadas, como essa parte superior aqui do cluster. Então eu acho que não existe tanta harmonia, não. Aqui o mostrador digital também acaba aglomerando diversas informações, não parece tão moderna a linguagem visual, né? Quando a gente lembra da linguagem visual, por exemplo, do New Civic lá de 2006, né? A gente observar aqui
esse painel não é nada muito animador, não. É algo que poderia ser mais interessante. No central multimídia aqui, uma tela grande, só que na minha opinião não está bem posicionada. Ela acaba atraindo muitas marcas de gordura. Como ela fica um pouquinho inclinada, dependendo da posição do sol, bate muito reflexo aqui, e principalmente se você está fazendo uma manobra aí em relação à dinâmica de ré e tá com reflexo aqui, a coisa atrapalha, viu? Algo de que eu não gostei. Em relação à ergonomia, aquela coisa de Honda, né? O ajuste de banco, de direção, a visibilidade, embora os retrovisores para mim sejam um pouquinho pequenos, tudo ok, tudo bacana. Também o que vale se ressaltar é a lógica, né? A gente que acaba pegando carros aí toda semana para testar, às vezes você tem que ter uma curva de aprendizagem para se adequar aos comandos e tudo mais. Agora, quando você tá com um carro com essas características aqui de um Honda, tudo fica mais fácil, fica tudo muito mais tranquilo. Isso é bacana. Agora, por outro lado, uma coisa que eu não gosto muito, o volante aqui, né? Parece uma concepção um pouco antiga, a pegada não é tão agradável, mas em relação ao lado multifuncional dele, perfeito. A gente tem todos os comandos aqui, não tem que ficar caçando botão atrás, umas coisas estranhas, é tudo muito lógico. Então, o que dá para se falar em relação ao New City é o seguinte: ele chega com uma missão completamente maluca, com uma missão completamente surreal aí, de substituir o próprio City e substituir, ainda que de certo modo temporário, algumas versões do Civic. E claro, se a gente considerar agora a chegada do City Hatch, logo mais a gente deve testar por aqui também, existe a missão nas costas dele de substituir o Fit também. Então, City aí tem peso para carregar e ele tem força para isso. Tem muitos atributos bacanas, tem muitos atributos legais, e como a gente conversou no vídeo lá de trás, olha, antes da pandemia, hein, o vídeo comigo, com o Navarro, conversando sobre o City anterior, a gente já notava que a configuração mercadológica indicava que muita gente iria deixar de ter condições de comprar um sedã médio como o Civic para comprar um sedã compacto premium como o City. E esse cenário se materializou, a análise aí realmente precisa da gente aqui no Autovídeos, a gente fica feliz de compartilhar isso com você. E agora, por exemplo, né, para ilustrar isso na prática, essa versão Touring aqui chega custando aí mais de R$125 mil, que era o preço base do Civic Touring quando houve o lançamento ali em 2017 da geração anterior do Civic. Então é claro que existe inflação, é claro que teve os impactos da pandemia, teve quebra de cadeia produtiva, a gente tem aumento do dólar, a gente tem um cenário de tempestade perfeita para inflação no planeta. Então existem muitos aspectos aí que acabam contribuindo justamente para que os preços se elevem. Mas a realidade é que o poder aquisitivo acaba não acompanhando isso. Bom, até por conta disso, para você que está pensando em comprar um carro, e seja ele um zero, um usado, um City ou não, o que a gente fez aqui no Autovídeos para te ajudar? E aí que fica tudo legal, porque eu não preciso nem ficar falando de concorrência aqui, porque você pode fazer isso tudo e analisar sozinho. Afinal de contas, a gente te dá um mapa, e o mapa se chama O Código dos Carros. Lá você encontra a nossa série de vídeos, são 8 vídeos muito esclarecedores, comigo, com o Navarro, a gente falando exatamente todos os passos para você buscar o melhor negócio na hora de comprar seu carro. E por que isso é importante? Os carros cada vez mais caros para comprar, para manter aqui no Brasil, e é importante que você escolha bem, tenha tranquilidade e busque caminhos para evitar ao máximo arrependimentos que podem custar caro. Então acessa aí códigodoscarros.com.br, garanta seu acesso imediato para você ter esse caminho e ter as condições necessárias para escolher bem qual carro
comprar. Essa foi a avaliação nossa aqui, mas é muito mais um bate-papo. É nessa espontaneidade que a gente vem trocando ideia, vem conversando, porque o mundo dos carros, caminhonetes, SUVs, ônibus, caminhões, passa aqui pelo Auto Vídeos. Agora deixa o seu comentário aí que a gente sempre lê, responde, o seu like, lembra de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilha esse vídeo aí com seus amigos pra gente continuar tendo cada vez mais força e seguir em frente, trazendo conteúdos bacanas como esse pra você. Eu agradeço demais pela atenção, valeu demais e um grande abraço!